João, bom dia, tudo bem? Bom, vamos à correção dos exercícios da revisão de conteúdos que nós vimos na semana passada, ok? Vou fazer a correção agora do trabalho que eu havia passado, tá? Dessa revisão. Bom, então vamos lá. A questão de número 1 diz o seguinte, a questão da FUVEST, e diz assim: assinale a alternativa em que o pronome pessoal está empregado corretamente. Então eu quero aqui a opção que está correta, ou seja, apenas uma, tá? O resto está tudo errado. Então na letra A diz o seguinte: este é um problema para mim resolver. Bom, qual é o problema aí de para mim resolver? É porque diante de verbos no infinitivo, lembrando que verbos no infinitivo são os verbos por si só, são aqueles que têm a terminação R. Então, cantar, falar, amar, fazer, vender, comer, partir, servir, dentre tantos outros, tá? Então, para mim resolver está errado, porque na verdade, diante de verbos no infinitivo, a gente usa eu, pronome pessoal eu. Então, ficaria para eu resolver. Então, na letra A já está incorreto, ok? Letra A correção, se você quiser anotar aí, é só anotar ao lado para eu resolver, ok? Na letra B, entre eu e tu não há mais nada. Essa também está errada. Deveria ser entre mim e ti, não há mais nada. Enfim, entre eu e tu não dá, tá? A questão deve ser resolvida por eu e você. O eu a gente usa antes de verbos no infinitivo, e a gente não tem verbo no infinitivo aí. Então, na verdade, o que nós temos? A questão, como é que ficaria? A questão deve ser resolvida por mim e por ti ou por você, enfim. Então, o eu aí tá errado, tá? Na letra D, pra gente fechar, para mim, viajar de avião é difícil. Então, você pode falar assim: nossa, professora, mas essa é a questão que tá certa? Então, a questão de número 1, a correta é a letra D de dado. Professora, mas você não acabou de falar que o eu a gente coloca antes de verbos no infinitivo? Sim, mas calma. Por quê? Porque nessa letra aí, se você observar, uma pegadinha. Porque na verdade tinha uma pausa. A pausa aí está sendo marcada por uma vírgula. Então, para mim, vírgula, viajar de avião é difícil. Então, na verdade, não é para eu viajar de avião. Se fosse uma frase direta, aí seria para eu viajar de avião será complicado, pois tenho medo, por exemplo. Na verdade, ele faz uma pausa. Ele diz: para mim, viajar de avião é difícil, ok? O eu, depois a gente vai trabalhar com a questão de sujeito, enfim. E aqui, nesse caso, viajar de avião é o nosso sujeito. Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu só preciso que você perceba o seguinte: como eu inseri uma pausa, então, na verdade, a gente troca o mim, ou troca o eu pelo mim. Porque, na verdade, eu não fiz para mim viajar é difícil. Viajar de avião é difícil. Eu não vou omitir aqui o avião, mas não tem problema não. O que aconteceu aqui? Eu não falei para mim viajar é difícil. Eu disse para mim viajar é difícil, tá? Então essa pausa aqui permitiu que eu colocasse o quê? O mim, que também vem antecedido por uma preposição, tá? Também é uma matéria que a gente vai ver posteriormente. Tranquilo? Então a questão de número 1, a correta é a letra D de dado. Na questão de número 2, reescreva as frases substituindo o termo destacado pelo pronome oblíquo adequado. Então eu queria que você substituísse o livro, a prova, o bolo pelos pronomes oblíquos. Lembrando que, por exemplo, os verbos, né, que terminam em R, S ou Z, a gente bota lo, lá, los ou las, dependendo do termo a quem ele se refere. E as terminações on, em, a gente faz o quê? A gente troca por no, na, nos ou nas. Se não for nenhum desses casos, a gente bota o ou a, ok? Então, Carlos vai pegar o livro. Pegar termina com o quê? Termina com R, certo? Então, se Carlos vai pegar o livro, Carlos vai pegá-lo. Então, aqui, na verdade, a gente vai usar o lo. A gente tira o R, a gente substitui e bota pegar
e acrescento lo, ok? Na letra B, você precisa refazer a prova. Refazer. A gente corta e insere o lo lá, los ou las. Você precisa refazer a prova. Você precisa refazer a prova, a gente omite. Então você precisa refazer lá, porque é feminino singular. Por fim, comeram o bolo, comeram-no. Por que comeram-no? Comeram o bolo. Comeram termina com o quê? Com AM. E quando termina com AM, a gente mantém essa estrutura, mas coloca o no, na, o nos ou nas. Se comeram o bolo, então comeram no. Tranquilo? Espero que sim. Bom, na questão de número 3, no texto a seguir, os pronomes aquele, tá? E aí, nesse caso aqui, eu coloquei em daquele, tá? Porque aí a gente teve a junção da preposição de com o pronome aquele, ok? E esta, então aquele e esta recuperam termos anteriormente expressos no contexto. Então eu falei que o esta recupera o termo mais próximo e o aquele recupera o termo que vem antes, que está um pouco mais distante, ok? Então vamos lá. De meu país e de minha família tenho pouco a dizer. Maus tratos e o passar dos anos me afastaram daquele e fizeram de mim um estranho para esta. Então, os maus tratos e o passar dos anos me afastaram de quem? Daquele. Daquele é o termo, ele está voltando, está retomando um termo que foi citado anteriormente, mas que está mais distante. Então, o daquele está retomando quem? No caso aqui, o aquele. A gente pode botar o daquele aí, mas bota assim, do lado, entre parênteses, aquele. Aquele tá retomando quem? Meu país. E esta tá retomando quem? Minha família. Então, de meu país é o termo mais distante, porque olha só, maus tratos e o passar dos anos me afastaram daquele. Me afastaram de quem? Do meu país. E fizeram de mim um estranho para esta. Para esta quem? Para esta, minha, no caso, minha família. Tranquilo? Então, aquele retoma meus pais e esta minha família. Número 4, para a gente encerrar, preencha as lacunas com os pronomes de tratamento correspondentes. Senhor Presidente da República, Sua Excelência ou Vossa Excelência mandou me chamar? Vossa Excelência. Por quê? Porque eu estou me dirigindo ao Presidente da República, eu estou falando com ele, eu não estou falando dele, mas com ele. Então, na letra A, Vossa Excelência, porque excelência é o tratamento que a gente usa nesses casos. No segundo, espaço, uma lacuna e um espacinho, o Papa Francisco visitou o Brasil recentemente. Então, eu não estou falando com o Papa Francisco, mas estou falando dele. Como ele é Papa, a gente usa santidade. Então, na verdade, vai ficar Sua Santidade, ok? Sua Santidade, o Papa Francisco visitou o Brasil recentemente. Okay? Na letra C, solicito a Vossa Senhoria que justifique minha ausência no dia da reunião dos professores. Tá? É um pronome de tratamento mais comum. E por fim, a rainha pouco fala em público. Então, eu não estou falando com a rainha, mas estou falando dela. Qual é o pronome de tratamento que a gente usa para rainha? Majestade. Aí a gente fica sua ou vossa, mas eu estou falando dela. Então, vai ficar sua majestade. A rainha fala pouco em público. Então, ficou letra A, Vossa Excelência. Letra B, Sua Santidade. Letra C, Vossa Senhoria. E letra D, Sua Majestade. Tranquilo? Espero que sim. Um beijo e até a próxima.